Oi, gente, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu trouxe 2 livros para a gente falar um pouquinho a respeito. Foram os livros que eu acabei de terminar de ler, então realmente está assim bem fresquinho na minha mente. E fica como sugestão para vocês de coisas legais que eu tenho lido por aí. A ideia é que eu fique colocando sobre os livros, para caso vocês queiram ler junto comigo, a gente pode fazer uma parceria aí, todo mundo ler junto, né, e poder debater depois sobre esses livros, tá bom? O primeiro que eu vou falar é esse daqui, Aventura em Bagdá, da Agatha Christie. Eu gosto muito de Sherlock Holmes, já li todos os contos dele e nunca tinha lido nada sobre a Agatha Christie. Sobre não, né? Da Agatha Christie. E fiquei curiosa para saber. Eu tenho muitas pessoas que eu gosto, que gostam de Agatha Christie. E eu tinha ganho esse daqui lá em Porto Alegre, quando eu fui numas férias. Eu digo, bom, é o momento, a curiosidade chegou, vou querer ler esse livrinho aqui. E o que eu achei, a priori, assim, o primeiro momento deste livro? Não tem os personagens de investigação mais tradicionais, como o Poirot, por exemplo. Ele não aparece nesse livro. Esse livro acaba que o mistério ele vai se desenvolvendo e os próprios personagens quem descobrem tudo. Então não tem aquele personagem principal, como eu estava acostumada no Sherlock Holmes, que sempre tinha Sherlock Holmes, né? E aqui eu esperava que tivesse o Poirot. Infelizmente eu não pesquisei direito e esse daqui não tem. Mas bem legal de saber disso também, porque a gente pensa, né, quando fala de Agatha Christie, que vai ser um crime e o Poirot, que é o investigador, vai descobrir qual é a solução desse crime, né? E na verdade, neste caso, vai ser totalmente diferente. Então, uma coisa muito legal da gente saber sobre a Agatha Christie é isso. Ela escreveu muitos livros, muito mais de 30, 40. Então, vai ter essa diversidade também de histórias, né? Especificamente nesta daqui, tem realmente um crime acontecendo, a gente não sabe direito o que é, no decorrer da história que a gente vai descobrindo o que realmente aconteceu nessa história e vai junto com eles, junto com os personagens, investigando para descobrir e solucionar esse crime, né? Mas é muito interessante. No começo eu achei assim, né, estranho, porque eu estava acostumada, como eu já falei, com o estilo do Sherlock Holmes e comecei a perceber um novo estilo de investigação e muito legal também. O mais interessante que eu acho que vale ressaltar nessa história é o local. Se passa em Bagdá. Então, entra realmente uma imersão sobre a cultura deles. Isso é muito legal. Uma coisa assim, você está aqui na sua cidade, na sua casa, deitada na sua rede ou no seu sofá, e de repente você se transporta para essa cidade. Isso é muito legal. A cultura deles, as vestimentas, os mercados, então tudo isso é demonstrado aqui nesse livro. Então, a autora consegue fazer esse detalhamento de uma forma lúdica, de uma forma legal. Não é aquela coisa chata, descritiva. Não, é de uma forma realmente que você teletransporta para lá. Você entra nesse mundo e se sente mesmo viajando para Bagdá. Eu me senti muito, assim, em alguns momentos, de um dia para o outro, né? Eu ia tomar café da manhã e dizia, nossa, eu estou me sentindo em Bagdá. É muito engraçado. Só por causa da leitura. Então, vale a pena aí. Eu fiz algumas pequenas marcações aqui de coisas importantes. Você vê que é só do meio para o fim, ó. Eu sempre coloco esses post-its, como eu já tinha dito para vocês uma vez, né? Eu coloco para marcar as coisas importantes que acontecem ou na história ou algum assunto importante que eu considere, né? Então, por exemplo, aqui quando começou a vir algumas provas, aí eu coloquei o post-it, escrevi aqui do lado. Então, isso fica uma forma legal também de a pessoa ir acompanhando a leitura. Então, por isso que eu gosto dos post-its, tá bom? Agora vamos falar de outro livro que eu queria comentar com vocês, que eu li. Esse daqui eu li em apenas 2 dias. Este é o livro 1984, tá? O nome do autor é George Orwell. Porém, esse daqui é uma HQ, história em quadrinhos, tá? Então, o que acontece? Ao invés de ser... Eu tenho também, já li o texto, né, como livro integral, mas foi lançado esse daqui agora e eu fiquei realmente curiosa para saber como é que ia ser, né, a forma de retratar essa história em HQ, né? Porque existem... descrições, por exemplo, do apartamento dele, então muito legal, porque tem imagens que a gente consegue ver mais ou menos como seria o apartamento dele. Tem imagens de como seria as ruas, o local de trabalho, isso é muito interessante.
Mas esse livro eu só recomendo para quem é maior de 18 anos, tá? Então, meus seguidores aí, meus alunos que me seguem, se você não tem 18 anos ainda, deixa pra lá, vamos continuar pensando que a vida é bela, que tá tudo lindo. E depois, quando você tirar a carteira de motorista, aí você volta aqui e assiste esse vídeo e lê esse livro, tá bom? Porque o que acontece, gente? Esse autor, George Orwell, ele faz crítica à sociedade em que ele vivia, na época da Guerra Fria. Inclusive, esse termo, Guerra Fria, quem colocou foi justamente o George Orwell. Ele quem criou esse termo e todas as pessoas do mundo começaram a utilizar esse mesmo termo, porque é justamente o que estava acontecendo, né? Era uma guerra entre grandes países como Estados Unidos e União Soviética, mas uma guerra não declarada. Então, ela era aquela coisa de não gosto de vocês, vocês não gostam da gente, se você fizer alguma coisa eu jogo uma bomba e vice-versa. Mas nada aconteceu, né? E nesta época, ele falava especificamente do país dele. E, inclusive, por causa da Segunda Guerra Mundial, ele teve que fugir do país dele. Mas isso é uma questão aí para futuramente a gente conversar sobre. Primeiro vamos falar sobre este livro especificamente, tá? Então, o que acontece? O George Orwell, ele queria fazer essa crítica ao país dele e à política do país dele. E para isso, ele começou a escrever romances, né? Tem, por exemplo, um bem famoso também, A Revolução dos Bichos, é um pouco mais light, esse dá para todo mundo ler, inclusive menores de 18 anos. E o 1984 já é um pouco mais pesado, né? Aqui ele tem cenas de tortura bem fortes, por sinal. Tem cenas de sexo também, então não é um livro assim tão light que possa ser liberado para todo mundo ler, né? Mas a partir de 18 anos não, aí as pessoas estão preparadas realmente para ouvir e ler sobre um mundo não tão belo assim, né? E eu acho importante da gente debater sobre isso, de saber que existe um mundo não tão belo assim, para a gente valorizar o nosso mundo e saber o que a gente pode fazer para não se tornar esse mundo aqui, um mundo não tão belo assim, né? A gente fazer realmente com que o nosso mundo não chegue a ser essa distopia aqui. Inclusive, o tipo de texto, né? Quando é o livro, não história em quadrinhos, mas o livro é uma distopia. O que é uma distopia? É o oposto de utopia. Utopia é uma coisa perfeita. A gente pensar no mundo perfeito. Como seria esse mundo perfeito? E a distopia é o contrário. O quão ruim pode ser esse mundo. E vamos criar esse mundo e vamos criar histórias a respeito desse mundo. Que foi o caso desse daqui. Imagina que este livro foi criado numa época em que o governo ele era realmente totalitarista, né? Então ele se impunha perante a população, o que valia era o que o governo achava, e ele também se valia muito de torturas e violência, né? Ou seja, você que não fosse a favor do governo, cuidado, porque você poderia ir para uma tortura, ser torturado até aceitar o que o governo quisesse que você aceitasse. Né? Então, nesse livro mostra uma sociedade que já passou por esse momento de transição e que agora todos são governados por esse governo totalitarista, um governo impositivo, um governo realmente bem pesado, digamos assim. Você não tinha o direito de questioná-lo, né? E isso se torna uma coisa pesada, se torna uma coisa preocupante, né? Não se podia fazer revolução, não se podia fazer greve, não se podia sequer falar mal do governo, né? Existe um personagem nesse livro que é muito forte, que é a televisão. Lá ele chama de teletela, né? Então, o que acontece? Daí, inclusive, veio a origem do programa Big Brother Brasil, né? O BBB. Na verdade, o programa Big Brother. Porque já tinha aqui, ó, Big Brother is watching you. Então, Big Brother é como se fosse o ser que está dentro da televisão e ele ficava observando as pessoas. Gente, esse livro foi escrito na década de 40, 50, 60, algo assim. E falando sobre 84, ou seja, como se 84 fosse o futuro, tá? E o autor criou algo que naquela época não existia. Era uma televisão que estava em todas as casas de todos os habitantes. E essa televisão, ela tinha uma câmera na frente que captava tudo que estava ao redor dessa câmera. A câmera era automaticamente enviada para o setor do governo
e o governo ficava vigiando todas as pessoas. Então você imagina, hoje é comum a gente saber que tem um celular que a gente fala, ok, Google, ele já vai fazer alguma coisa. A gente tem na Amazon aquelas caixinhas de som que você pode pedir também, liga a luz e tal. Mas naquela época, gente, isso não existia nem televisão direito. Quem dirá imaginar com câmera que alguém podia estar te observando né? Então assim, ele foi realmente muito criativo com isso. No programa de televisão, o que acontece no Big Brother? São uma casa, várias câmeras e pessoas presas lá dentro porque querem, né? Mas ficam ali habitando aquele local e estão sendo observadas o tempo inteiro, né? Hoje em dia, se você andar na rua, você está sendo observada, porque existem câmeras na rua, existem câmeras nos comércios, né? Então a gente já está mais acostumado com isso. Naquela época, nem tanto. Não existia esse tipo de coisa, né? E no caso do livro, o Big Brother, ele estava avaliando as pessoas para ver se eles estavam fazendo as coisas certas. Por exemplo, não podia escrever. Então, se você soubesse escrever e quisesse fazer um diário, por exemplo, você já estava contra o governo. Você já estava fazendo algo proibido, ilegal, né? Então, a Câmara, ela vigiava as pessoas para ter certeza que ninguém ia fazer nada contra o governo, nada contra as leis que esse governo especificava, tá? Então, assim, é um livro pesado, fiz bastante marcação também, mas, como eu falei, eu li em 2 dias, porque, né, história em quadrinhos é muito mais tranquilo da gente ler e acompanhar a história, porém, é pesado, tá? Então, é algo, assim, que faz com que a gente reflita mais sobre o nosso mundo, faz com que a gente pense mais aonde nós estamos e aonde queremos chegar e o que a gente pode fazer para evitar que esse mundo aqui aconteça, tá bom? Foram essas as 2 leituras do mês até agora, estou no comecinho do mês ainda, mas eu quis fazer já um vídeo, né, para compartilhar com vocês. E vamos falar futuramente dos próximos livros que eu estou lendo. E a ideia é que vocês, caso vocês queiram, vocês também podem ler os livros e aí a gente vem para debater aqui um pouco. Vocês podem comentar nos comentários também, falar um pouco sobre o que vocês acharam, caso vocês tenham lido. Pode ser outro título, vocês podem me indicar também outro título da Agatha Christie que vocês acham que vale a pena eu ler, que vocês sugiram, que vocês tenham gostado e queiram me dizer. Ou quem leu esse e quiser comentar aqui embaixo também o que achou, seria uma forma bem divertida. Ou, caso vocês queiram, se vocês tiverem lido esse próprio livro, As Aventuras em Bagdá, que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre esse livro, se vocês tiveram essa sensação também de estar viajando junto com o livro, né? E quem não leu, sugiro que leia e depois vem aqui conversar comigo para a gente ver aí, debater mais um pouquinho sobre ele, tá bom? E o do 1984, caso vocês tenham lido o livro mesmo, a gente pode fazer um livro sobre um vídeo sobre o livro, né? Também para a gente comparar. Uma das coisas que eu achei assim em relação ao livro para a HQ é que na HQ, por ser uma HQ, gente, tem que a história correr mais rápido, né? É mais focada nos fatos. E o livro, ele tem esse poder de mais descrição, de diálogos, né? Então acaba que o HQ ficou um pouco mais corrida, um pouco mais, né, rapidinho. É como se a gente comparasse o livro com o filme. É tipo isso, só que a gente comparando com a HQ, tá? Mas eu indico, recomendo, é relativamente um lançamento. Então, quem não leu e está com curiosidade, vale a pena. Ou aquele pessoal que não gosta muito de ler, mas está afim de começar a ler, está querendo buscar algo um pouco mais crítico para falar sobre. Então, vale a pena começar pela HQ. E aí, se você gostar da história, aí sim, você vai direto para o livro, tá bom? É isso, pessoal. Eu fico aqui aguardando vocês para o próximo vídeo e os comentários, caso vocês queiram falar alguma coisa, tá bom? Bye bye, everybody!